Hoje eu quero falar, se assim Deus permitir, sobre os crentes da palavra. Amém. Glória a Deus. E para isso nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. Os crentes da palavra. Amém. Talvez eu traga uma introdução, muito embora a introdução pareça que não tem muita coisa a ver. Toda a escritura é inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Observe que a escritura, ela determina que toda a escritura, ela é inspirada e proveitosa para corrigir, redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, então aqui é para o homem de Deus. Amém. Glória a Deus. A mesma escritura, para um homem que não é de Deus, ele se perverterá, e Paulo chega a dizer, é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. É verdade. Então ela está apta para ensinar, para corrigir, para redarguir o homem de Deus, a mulher de Deus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Para que seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Senhor Deus, que a tua graça se manifeste entre cada um de nós. Tome em tuas mãos, fale conosco poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmãos, certa feita, antes de a gente começar a entrar aqui em alguns pontos, Paulo, ao pregar o evangelho ao mundo, Paulo chega na maior cultura do mundo, entre os gregos, e ao chegar naquele povo, ele olhou uma estátua, e havia uma escrita naquela estátua. Então, estava escrito, ao Deus desconhecido. Paulo mesmo após apedrejado, Paulo mesmo após açoitado, Paulo chega naquele lugar e diz, este Deus que é desconhecido por vós, nós conhecemos. Amém. Glória a Deus. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque eles chegaram em um Deus. Aquele povo, os mais sábios do mundo, chegaram em um Deus. E Paulo fala da filosofia e diz que aqueles homens eram sábios. No entanto, 400 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, surgem os primeiros filósofos de renome. Então, havia antes disso uma cultura entre os gregos, a maior civilização do mundo daqueles dias, e eles começaram a falar de um Deus, e eles não sabiam como havia sido criado o universo. Então, eles começaram a desenvolver a sua mitologia. Então surge o primeiro deus dos gregos, o caos. O deus caos é aquele que faz com que tudo esteja em caos. Caos simbolizava uma queda livre, onde não tinha fim e tudo era como um som, um barulho, um caos gigante. Então surge a segunda deusa, chamada Gaia. Gaia seria o planeta Terra. Gaia então dá limite ao caos, aonde agora é o chão. Aquela queda tinha um limite, tinha Gaia. Depois disso surge o terceiro deus, dentre os deuses primordiais, que seria o deus Urano. Urano simboliza o céu. Então Urano, na mitologia diz que ele cobria Gaia, cobria como um tapete, como uma erva que cobria toda a terra, e cobria no outro sentido. Vocês estão entendendo, né? Estão ou não estão? Os dois sentidos de cobrir. Amém? O sentido animal e o sentido vegetal. E ele cobria. E os gregos falavam que a relação entre Urano e Gaia era constante, sem fim. De modo que Gaia engravida 11 ciclopes e os titãs, e moram dentro do próprio planeta, porque cada vez que Urano tinha a sua ação, eu não quero falar de maneira aberta aqui,
criava-se crateras sobre a terra e surge o deus, dentro da Gaia surge o deus Tártaro. Então os titãs viviam presos em Tártaro e não havia liberdade. E um certo dia Gaia fica aqui frustrada, e um dos seus filhos, chamado Cronos, decepa, vocês estão entendendo o quê? E abre uma cratera, e ele sobe, ele pula, porque Urano deixa de cobrir, e ele pula ao céu, que é Urano, e o Cronos simboliza tempo, e então surge o tempo. Aqui nós temos toda a mitologia dos deuses primordiais, a primeira geração dos deuses. Segunda geração dos deuses tem a ver com a mitologia desses ciclopes que vão lutar contra os deuses do Olimpo. E aí, se eu for entrar nisso, como Zeus surgiu e tudo mais, a gente vai custar um pouquinho. E nos deuses do Olimpo é a terceira classe desses deuses, ou a terceira geração, onde eles têm aspectos pessoais. Daí surge a filosofia. A filosofia surgiu para quebrar os mitos, e os filósofos da época, eles surgiram para dizer não aos deuses, não à idolatria. Naquela época, eu estou falando daqueles filósofos, não dos de hoje. E então eles começaram, por meio da razão racional, chegar a uma conclusão diferente daquele povo. Então eles começaram por meio da razão. Por exemplo, Platão acreditava que existia um mundo das ideias e o mundo físico. O mundo das ideias é o mundo perfeito, é o mundo da imortalidade, é o mundo onde não há tristeza, e que um Deus chamado Demiurgo cria-se este mundo baseado no mundo das ideias, que é o mundo perfeito, e que toda a alegria de um filósofo é conhecer o mundo das ideias, e por isso eles não temiam a morte, porque lá era a perfeição. A partir daí você pode trocar esse mundo das ideias como o plano da salvação, e o mundo físico como o plano, terreno. Você pode trocar dentro do cristianismo. Platão vai trabalhar, não estou dizendo que Cristo plagiou nada, estou querendo trazer uma comparação. Eles chegaram a essa realidade. No entanto, Aristóteles diz que não há esse mundo, e ele começa agora a buscar a raiz de todas as coisas, e ele diz que por meio do movimento é capaz de mostrar alguém ou algo que criou o céu e a terra. Então ele diz que se algo se move, é movido por alguém, e tudo que existe para uma função, e ele chama isso de telos. Telos você precisa saber o que você deve fazer. Você não nasceu para ser qualquer coisa, Deus te fez para ser, eu estou usando o termo Deus, ele não usava, para ser alguém, para uma função. E quando você sabe a tua função, você encontra o teu telos, você encontra o teu lugar, então você começa a ser feliz sabendo qual é o teu papel. Então ele começa a trazer essa questão e vai dizer que houve uma causa primeira de tudo, porque se nós começássemos a voltar uma causa antes da outra, uma antes da outra, uma antes da outra, nós teríamos que chegar a uma causa original que nada o causou. Essa causa, Tomás de Aquino, 1600 anos depois, vai te chamar de Deus. Então eles chegaram a um Deus a qual eles não conheciam, porque filósofos nenhum adoravam a Deus. Filósofos encontraram uma raiz de tudo, mas eles não sabiam interpretar, porque eles estavam quebrando os mitos dos deuses. No entanto, eles chegaram a um Deus desconhecido. Então, nos dias de Paulo, aquela estátua que estava ali na Grécia, ele diz, estava escrito, ao Deus desconhecido. Então, a filosofia trabalha a palavra logos como razão, como a busca do porquê. Então, a busca do maior porquê. Quando você chega à busca dos porquês, o logos é a busca é a resposta do máximo dos porquês, ou seja, a conclusão de tudo, é a totalidade daquilo. Então, nos dias de Jesus, havia Tito, o nome do rapaz que cria e era um grego e vivia nos dias de Jesus, e agora João, conhecendo essa terminologia, usa essa expressão grega de logos, falando acerca de Cristo. E então
João trabalha o logos, mas não como um logos filosófico. Ele vai trabalhar como logos, como sendo a própria verdade que os filósofos buscavam. Logos significa razão, o logos significa palavra, o logos significa verdade, o logos significa discussão. Então, João, quando usa o termo logos, ele está dizendo, ele é a verdade. A busca daquelas verdades que todos os filósofos buscavam estava em Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Paulo então estava ali entre os gregos, ele agora aponta para Jesus, o logos dos gregos, aqueles que eles não tinham entendimento. E assim, nós, como crentes da palavra, precisamos ficar com toda a verdade. Com toda a verdade. Então a Bíblia, desde então, é o nosso guia, é o nosso manual de salvação. Eu não posso ser salvo, eu não posso ter um conhecimento de Deus, se não for pela palavra, porque pela via racional, eu chego a uma causa que me dá a origem a um Deus. Mas que Deus? Um diz Maomé, outro diz, então cada um vai desenhar o seu Deus, porque todos chegam a um Deus, mas esse Deus é desconhecido. E a palavra de Deus é que nos revela este Deus. Amém? Então a Bíblia nos mostra que toda a Bíblia deve ser vivida na íntegra. Amém? Na íntegra, de maneira totalitária. Porque se nós buscamos, irmãos, viver a palavra por partes, nós não somos crentes da palavra. Certa feita Jesus disse, por que me chamas bom, se não fazes o que eu vos mando? Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, quando tu te converteres, anuncia aos teus irmãos. Pedro andava com Cristo, mas não andava em toda a palavra. Pedro andava com a verdade, mas ele não tinha a verdade. Então, andar com Cristo necessariamente é ter Cristo, porque se você apenas anda com Ele, mas não tem, nós ainda não alcançamos essa verdade. Então, quando o crente começa a buscar toda a palavra, ele é abençoado pelo próprio Deus, porque Jesus nos veio fazer conhecer aquele que é verdadeiro. Quando você vai desde o Antigo Testamento, Abraão, ao falar, ou Deus ao falar com Abraão, Abraão sai do meio da sua parentela, não é isso? Abraão sai do meio da sua terra, da sua parentela, e ele começa a trilhar um caminho. A primeira coisa que Deus faz conosco é nos chamar do meio da nossa terra, do meio da perdição, do meio das drogas, do meio das mentiras, do meio do engano, porque ali não habita a verdade. Deus não habita na mentira. Então Deus desenhou por meio desses homens o tipo de chamada, e Ele chama Abraão, o pai da fé. Então aquele que tem fé, ao receber a chamada, deve deixar para trás todo o mundo de idolatria, de engano. Todo mundo deve deixar para trás tudo aquilo que não provém de Deus. Então Abraão viaja por anos e é muito abençoado. Ele é abençoado financeiramente, ele é abençoado com status diante de todas as sociedades onde ele viajava, onde ele estava percorrendo. Abraão era um homem de possessões. Deus quer que nós sejamos abençoados, e muitas vezes nós não somos, até mesmo no financeiro, porque nós ainda não estamos trilhando o caminho que Ele desenhou para nós. É verdade. Abraão, enquanto estava no caminho, foi abençoado, mas certa feita Abraão, ele deixou esse caminho, e Abraão achava que estava no caminho. Às vezes assim somos nós, pensamos, nós estamos na fé, eu estou indo para a igreja, às vezes você deixou o caminho e não percebeu. Abraão, deixando certa feita o caminho, houve fome, houve dificuldades, ele teve que ir para o Egito. Um homem tão abençoado passando fome, um homem tão próspero passando dificuldade. Quando nós vamos para o Egito, quer dizer que o mundo ainda não está chamando a atenção. A mesma terra que Deus chama Abraão, agora ele está indo ali para o Egito, para o fundo do poço.
a gente começa a priorizar a gente, não priorizamos culto, não priorizamos a verdade, não priorizamos a palavra, nós começamos a priorizar os nossos passos. Aqui foi um dos primeiros erros de Abraão. E aí você vai observar que Deus pede para... Aí Abraão chora, Deus mete o dedo na cara de Abraão depois de 25 anos, na fé, na caminhada. Deus disse: entra na minha presença e ser perfeito. Amém. Ou seja, Abraão, tu não está na minha presença, volta a entrar na minha presença e seja perfeito nela. Viva toda a palavra. Então Deus abençoa Abraão e ele volta a ter suas bênçãos e tudo mais. E nessa ida para o Egito, Abraão quase perde a mulher, você sabe disso. Até o que ele julgava ter, ele ia perder, até a mulher que tinha, porque o mundo é mau, o mundo não brinca. E aí Abraão sai e volta para a caminhada da fé. Certa feita Abraão disse: Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, eu tenho reconhecido que andar na palavra é ser abençoado, mas eu não tenho, Senhor. Se eu morrer agora, Senhor, eu vou deixar tudo isso aqui para um escravo, porque eu não tenho filho, Senhor. Então Deus disse: Abraão, eu vou te abençoar. Às vezes nós estamos com a promessa de Deus e passa tempo, anos. Abraão recebeu na velhice, ele não tinha condições humanas, a mulher dele não tinha condições humanas, mas Deus nunca falha na palavra. O crente que anda em toda a palavra está debaixo da promessa. Deus disse: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse é Deus, o Deus da verdade. Então Deus dá um filho para Abraão. Quando somos abençoados é bom. Deus dá um filho. Talvez a maior alegria de Abraão, desde quando saiu do meio da sua parentela, é ter uma família constituída. Eu tenho a minha esposa, mas agora eu tenho filho, o filho da minha própria casa, da minha própria esposa. Eu tenho um filho, Isaac. E passa um ano, passa-se 2, passa-se 3, 4, 5, 6, 7. Então o mesmo Deus disse: Abraão, tu tens estado na minha presença. Abraão, tu tem me dado tudo que eu tenho pedido. Abraão, tu tem andado na minha palavra. Glória a Deus, aleluia. Mas agora eu quero algo de ti, Abraão. Dá-me o teu filho. E Deus disse assim: aquele que tu tanto amas. Deus quis fazer assim, ó, pega o que tu ama mais. Amém. Andar em toda a palavra é colocar Deus em primeiro lugar. Antes de existir os mandamentos, Deus estava mostrando pela vida de Abraão que ele guardava este mandamento: amar a Deus sobre qualquer coisa. Então Abraão chegou com fé, porque Abraão era o pai da fé. E a mulher dele olhou, amanhecendo o dia, pegando a lenha, botando no jumento, pegou a faca, tem um nome para isso, que fugiu o nome agora, lutelo, pegou o cutelo e colocou. A mulher dele disse: você vai para onde? Eu vou sacrificar para o Senhor no Monte Moriá. Abraão tinha muitas riquezas. A mulher não perguntou: cadê o animal que tu vai sacrificar? Não perguntou nada. Talvez ela pensou: Abraão deve pegar um dos melhores que tem aqui, Abraão deve pegar o melhor que tem aqui. Mas ela não sabia que o melhor era o seu próprio filho. Ela não sabia. Mas Deus tinha uma promessa com Abraão. E Abraão, e ela disse: olha, eu estou indo lá, mas voltaremos. Ele não falou assim: eu vou voltar sozinho. Ele tinha fé, ele podia fazer aquilo, mas ele sabia do Deus que tinha dado para ele. Porque Satanás dá e toma, Deus não toma nada. Então ele pega, chega no monte, tira as coisas, está ali numa pedra em cima do monte. O filho dele diz: pai, aqui está a lenha, aqui está a corda, aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro? Talvez você não consiga se colocar, talvez uma mãe consiga se colocar. Imagine você deitar o teu filho, a tua filha, uma pedra, onde haverá fogo, onde você vai estar com a faca, e ter coragem de
de cravar a faca no peito ou no pescoço do teu próprio filho ou filha. E Abraão, talvez com muita dor, talvez com muita tristeza, talvez quase não aguentando de dor, talvez clamando no fundo da sua alma, e quando ele levanta a mão para sacrificar, o anjo do Senhor, que é Cristo ali, aparece. Amém. E ele grita: Abraão, pare! Amém, Senhor. Agora eu sei que tu amas a Deus. Aleluia. E na hora que Abraão vira as costas, lá está um animal preso com um chifre nas árvores. Porque Deus é um Deus de provisão. Muitas coisas acontecem com a gente e Deus quer ver até onde nós vamos. Deus não quer tomar nada seu. Às vezes as coisas estão apertando para a gente, parece que Deus está vendo que tu está murmurando, está reclamando. Você não está na minha caminhada, você não está nos meus estatutos. Você não está sendo abençoado financeiramente, ou o que seja, você não anda na minha retidão. Mas aquele que anda está debaixo da promessa. Você veja que Abraão, ele manteve a sua fé intacta. Poderia falar de Josué, quando estava para tomar uma cidade, eles tinham que atravessar uma cidade, porque eles tinham que ir para uma caminhada, continuar a caminhada. Eu vou dizer para você, o Deus da Bíblia, você não entende. Ora, eles tinham uma caminhada, eles tinham um caminho. Escute bem, eles tinham um caminho. Deus disse: esse é o caminho. Eles podiam rodear a cidade e ir embora, porque Deus disse assim: arrodeia a cidade 7 vezes. Se você quer entrar aí, arrodeia 7 vezes a cidade. Uma cidade gigante, tem que arrodear os muros 7 vezes. Olha, se eles arrodearam uma vez, ia logo embora. É assim ou não é? Era ou não era? Quem quer o caminho mais fácil? Só arrodear e ir embora. Mas não, o cristão não pode andar no caminho que quer. O cristão não pode tomar caminho mais fácil. O cristão tem que andar e trilhar nos caminhos que Deus determinou. Se a tua trajetória, o que Deus determinou para ti é aquilo, você tem que passar. Você vai ter que passar por aquilo e não adianta fugir, não adianta. E Deus fez com que eles clamassem, rodassem 7 vezes e tocaram a trombeta. Irmãos, a maior muralha que eles já encontraram na vida foi daquela cidade. Aquelas muralhas caíram com som de trombeta. O que você quer mais do que isso? Deus abre caminho, Deus derruba muralha para você passar. Talvez você está de frente a uma muralha tão grande, um problema tão grande na tua vida, quer seja no casamento, quer seja na tua personalidade, quer seja o que for, que seja passando que vê uma muralha tão grande, que diz: Deus, como é que eu vou passar por aqui? Senhor, como? E Deus quer que você tenha paciência. Amém. Rode, observe. Deus quer que você observe quão grande é a muralha. Olhe por um lado, rodie, olhe por outro, olhe como ela é perfeita. Observe que essa muralha não dá para você passar mesmo. E ele está dizendo assim: olhe para isso mesmo, você não passa mesmo não. Olhe para isso aqui, rode, ande, veja, não dá para você. E aí quando você vê não dá, Senhor, aí é a hora que você vai clamar, vai tocar trombeta. Ou seja, Senhor, não dá mesmo, Senhor, só o Senhor pode derrubar. É aí que Deus quebra tudo para você passar. É aí que tudo é quebrado para você passar por lá. Porque nós somos os crentes da palavra. O crente da palavra crê em toda a palavra. O crente da palavra não fica duvidando de nada não. Se nós começamos o ano num renovo, é renovo para esse ano. Se Deus prometeu bênção para nossa casa, é bênção para nossa casa. Pode olhar as muralhas que forem, nada pode derrubar. Nada pode. Quando eu lembro de Daniel foi impedido certa feita de orar. Às vezes Satanás nos impede de orar, tanto problema, tanta frieza, tanta coisa. Mas Daniel, sendo impedido de orar pelo rei da Babilônia, isso é Satanás, impedido de orar, ele continuou orando. Ele intensificou na oração. A Bíblia diz que Satanás ruge como o quê?
como um leão. Jogaram Daniel na cova dos leões. Mas aquele que ora, Satanás não pode te devorar. O crente que ora, Satanás não pode te engolir. Ele não pode chegar perto de você. Há uma unção, há um poder, há uma virtude do céu. Aquele que ora na palavra, você pode passar pelas águas, elas não te submergirão. Você passa pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Porque nós andamos em toda a palavra. Andamos e não nos fatigaríamos, porque nós andamos na palavra. Mas quando nós não andamos na palavra, irmãos, nós começamos a dar lugar àquilo que é errado. Quando eu lembro de Adão e Eva simplesmente deixaram a palavra, viviam em toda a palavra. Havia uma ordenança: não faça isso. E eles fizeram. Desde então, a morte entrou no mundo. Às vezes, Deus nos ensina: não faça isso. Nós fazemos. Deus está dizendo: não vai por aí. Nós vamos fazer aquilo que Deus já disse para não fazer. Que Deus às vezes nos alerta, quer seja em sonho, quer seja em visão, quer seja em profecia, quer seja na palavra, e nós passamos por cima. Deus está nos instruindo, dizendo: faça isso, eu quero que você faça aquilo, e nós endurecemos o nosso serviço para Deus, e nós deixamos de andar em toda a palavra. E aonde o pecado entra? O pecado original, irmãos, foi a incredulidade. Satanás foi o primeiro a dizer o contrário do que Deus disse. Deus disse: no dia que tu comer, tu vai morrer. Satanás disse: não, tu não vai morrer. A imortalidade da alma, essa doutrina da imortalidade da alma, é imortal. Não, Satanás que disse isso. Mas Deus disse: vai morrer. Ali entra o pecado, através da interpretação, do engano. Não, não é bem isso que Deus quis dizer. Satanás usou a mesma palavra de Deus, só que trouxe uma interpretação. E ali surge a origem do mal. Quando você vê Saul, quando andava do lado do profeta Samuel, ouvindo o profeta Samuel, era abençoado, foi ungido, profetizava. Mas um dia que ele deixou a palavra, Deus disse em 1 Samuel: vai lá, destrói aquele povo. E Saul começou a fazer o que era contrário à palavra de Deus. Começou a agir de maneira contrária à palavra de Deus, em desobediência à palavra. Um cristão que não anda em toda a palavra não é cristão. E o que Deus fez? Deus rejeitou Saul. A Bíblia diz que Deus já não falava mais por sonhos. A Bíblia diz que Deus não falava por profecias. Deus não falava por palavra. Deus não falava por visão. E os judeus tinham o Urim, o Tumim. Eles não falavam pelo Urim e o Tumim. E eles estavam angustiados sem Deus, porque o homem sem Deus vivia angustiado. Saul, quando perdeu a presença de Deus, ele viu quem ele era, e a angústia tomou, porque o homem que anda na presença de Deus, ele pode ter problemas que for, mas há uma virtude sobre ele que não deixa o peso da vida. Mas quando Saul estava sem essa presença, que o Espírito do Senhor se retirou dele, Deus virou as costas para ele, ele estava como que um homem viciado, sem conseguir deixar a velha vida. Então ele clama ao profeta, e o profeta vai clamar a Deus, e Deus diz: por que tu está com pena dele? Eu já rejeitei, larga ele, deixa ele, que a minha presença não tem mais nada com ele. Por que tu ora por ele? Às vezes nós brincamos tanto e não percebemos que na hora final, no momento final, Jesus vai vir e nós vamos ficar, porque nós começamos a desobedecer às ordenanças e os estatutos de Deus. A porta da graça se fecha, Jesus vem e nós nem percebíamos, estávamos tão distantes. A pregação que antes falava, já não fala mais. Ah, como é tempo de nós refletir que tipo de vida estamos vivendo. Como nós devemos fazer isso? Porque às vezes nós mentimos ao próprio Espírito Santo, sem perceber. Mentimos achando que
Ele não está presente em todas as situações, como aconteceu com Ananias e Safira, a igreja tão virtuosa e poderosa, que andava em toda a palavra, e Deus tendo zelo da igreja, que tudo era comum a todos, mas ninguém era obrigado a nada. Então uns começaram que tinha muita coisa, começou a ajudar os que tinha menos. Ananias e Safira pegou uma das suas posteridades, né, e então vendeu, por exemplo, 200 mil, e perguntaram: vocês venderam por quanto? Aí nós vendemos por 60 mil, e lançaram aos pés daqueles homens. Mas tinha vendido por 200, estou falando valor numérico aqui, da cabeça. E então, na mesma hora ele disse: tu não mentistes a mim, mas mentistes a Deus. Agora mesmo tu morrerás. Foram enterrar o homem, levaram e enterraram imediatamente. Então depois chega a mulher, e quando chega a mulher, Pedro pergunta: e a terra, vocês venderam? Vendemos. Quanto? E ela: 60 mil. Então ele disse, a Bíblia diz quase meia hora, ela ficou viúva quase meia hora. Então ele disse: olha ali na porta, estão acabando de chegar quem enterrou o teu marido, eles vão te enterrar também. E na hora ela morreu. Deus não toma nada, Deus só quer que você seja sincero. Amém. Glória a Deus. Aquilo que parece que Deus tomou de você, é você, pela tua sinceridade, vai perder, porque deixou de ser sincero, porque deixou de servir a Deus como Ele quer. Então perdemos as bênçãos que Deus dá, com todo amor, com todo cuidado. Às vezes a bênção que Deus te deu, que talvez para você não vale nada, é uma bênção tão grande, que para outras pessoas é uma bênção tão grande, mas ficou tão pequeno para você, que você começa a desvalorizar. E Deus, Ele é um Deus que não aceita ser desvalorizado. Deus é um Deus tão afeiçoso do homem, que a Bíblia chega a dizer que Ele tem ciúme de nós. Amém, Senhor. Glória a Deus. Este é o Deus da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Amém, Senhor. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim, olha só: Deus lhe enviará a operação do erro, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram o seu prazer na injustiça. O próprio Deus envia a operação do erro. É tão injusto isso às vezes? Pode parecer. Uma criatura pode colocar o Criador e achar isso é injusto. Não. Deus está dizendo que Ele envia a operação do erro, porque você não quis crer na verdade. Então, se você não quer crer na verdade, Ele vai enviar o que você quer, a mentira, a operação do erro. Então é uma consequência. Uma consequência. Imagine, estava conversando esses dias com um certo rapaz, e ele falou assim para mim, acho que eu não lembro qual era a parenta dele, morreu, não era crente, não sei o que, é justo Deus ter lançado no inferno? Eu disse: eu não sei onde ela está, nem imagine. Então eu disse: imagine um homem, uma mulher. Eu quero que você imagine aqui agora, que eu vou falar. Imagine, irmãos, imagine o que eu vou dizer. Você na sua casa, ou na rua, e você que jovem tem, ou antes de casar, teu marido correndo atrás de você direto, antes de casar, correndo atrás de você direto, e aí você: não quero saber, e ele insiste, ele: não, vai dar certo, nós vamos namorar, nós vamos casar, e você: não dá certo. Agora imagine, se essa pessoa chegasse e falasse assim para você: não, eu te amo e eu vou te obrigar a me amar, eu vou fazer você me amar. Você acha que isso é amor de fato? Quando alguém quer te obrigar a amar? O amor pressupõe primeiramente a liberdade. Deus é tão bom que Ele te procura, Ele está sempre atrás de você, você dizendo não, e não sei o que não, e Ele está dizendo: eu te amo, mas Ele te dá liberdade para dizer não. Ele não quer nada, não, eu te obrigo a me amar, não. Ele te ama, Ele te quer, Ele está atrás de você, Ele quer casar contigo, e você diz não. Então Deus te dá liberdade para rejeitá-lo. Deus dá liberdade, rejeite. Então, aqui muda a perspectiva. Será que aquela pessoa que morreu sem Deus, vivendo aquela vida, Deus vai obrigar
a viver com ele, sendo que a pessoa não queria viver com ele, aquela pessoa, o pecado nos afasta de Deus, e quanto mais nós pecamos, mais afastados de Deus. O inferno significa afastamento total de Deus. Então, se eu não quero estar com ele, Deus aceita que eu viva eternamente afastado dele, porque foi o que eu quis, foi o que as pessoas quiseram. Não é que Deus é um Deus mau, não, Deus não é mau. Deus te procura, Deus te ama, Deus te quer, Ele te chama para viver toda a palavra, Ele te ensina a doutrina correta, os princípios da palavra. Ele está lá dizendo, aí você está pecando, ou fazer uma coisa, vem a consciência, vem o Espírito Santo dizendo, rapaz, não é para me fazer isso, meu Deus, eu não vigiei com a palavra de novo. É o Espírito Santo dizendo assim, acerta, eu te amo, não é isso? É o que Deus fez com Abraão, com Adão, perdão, quando Adão pecou. Adão, onde está? Deus não estava procurando aquele Adão pecador, não, era aquele Adão que estava lá em perfeição, era aquele que ele sempre amou, é esse Adão. Deus está procurando o crente, aquela crente que dobra o joelho, que orava, que chorava, que estava na presença, que temia Deus, é esse que ele está atrás. No entanto, se você quer viver fora, se você não quer estar na presença, se você não quer viver em toda a palavra, ou seja, em toda a verdade, então Deus envia a operação do erro, porque você não quer crer na verdade. Então você vai começar a crer na mentira. Viver na mentira, você começa a viver desde o ponto de vista pessoal, intelectual, espiritual, até do ponto de vista da própria congregação, doutrinas erradas, uma doutrina aqui, porque se você ama a palavra, você é testado em viver a palavra. Irmãos, nós estamos vivendo na era de Laodiceia, uma era em que se você guardar um dogma, um credo, você vai afundar no dogma e no credo. Nós temos que amar a palavra. Ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por meio de Cristo, ninguém chega ao Pai. Ninguém. Então Ele nos deu a razão de vida. O desejo último de Deus é que nós sejamos salvos. E não importa os meios, se você vai sofrer, se é pela dor, Deus quer te salvar. Quando houve a profecia da morte do profeta, Deus disse, olha, ele vai morrer em 65. Final de 1965 vai morrer, mas para que a alma dele seja salva. Não importa se é por acidente que for, Ele quer te preparar e te levar, porque Ele quer a tua alma na presença dEle, Ele te ama. E se você o ama, porque todos nós estamos sujeitos à queda, ao fracasso, à falha, todos nós somos sujeitos, e se há uma queda moral, algo ali, Deus às vezes nos tira antes, para que nossa alma não seja perdida. Às vezes nós não paramos para analisar, irmãos, eu vou já encerrar, nós não paramos para analisar. Hebreus capítulo 6 diz assim, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, o reino habitou no próprio coração, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, expondo ao vitupério. E aí depois ele vai falar sobre a chuva, depois eu falo sobre isso. Paulo está dizendo assim, o autor dos Hebreus está dizendo com todas as letras, olha, é impossível que aquele que viveu a palavra, tem desejo por Deus, que conheceu os bem futuros, ou seja, tem ali a marca dentro de si do desejo por Deus, e agora começa a se heredar por coisas estranhas e ficar para trás com coisas que não tem nada a ver com Bíblia. Ele disse, olha, você está começando a andar na operação do erro. Se você começar a andar por aqui, que você que provou bem o dom celestial, você que provou as bênçãos do Espírito, o mundo vindouro, você que experimentou isso, se você decair, é impossível que você seja renovado novamente. Quando decair, não estou falando de uma falha aqui ou ali, não estou falando disso. Estou falando, irmãos, que nós temos que andar em toda a palavra. Amém. Você pode ter suas falhas, mas tenha fé na palavra como ela é. A Bíblia diz que, no versículo posterior, começa a dizer que a chuva cai
cai sobre as ervas, e as ervas daninhas e as plantas. Ela vai cair sobre os grãos. No entanto, ela vai revelar. Está cheio de mato aí. Que tipo de mato tem aqui dentro? Aqui, eu não sei, não brotou nada ainda, aos meus olhos não está. Mas a chuva vem e revela o que tipo de semente tem ali debaixo. A palavra quando vem, quando é a palavra mesmo, quando vem, ela vai revelar quem você é. Porque a palavra vem e diz assim: se te obrigar a fazer uma coisa, te andar 1000 quilômetros, ande de 2 com ele. Se te der um tapa, vira o outro lado. Me ame, me busque. Então, quando você começa agora a desvalorizar isso, a operação do erro começa a vir. Ah não, tem culto e tem um aniversário, uma festa, eu vou para a festa, deixa o culto. Ah, tem isso aqui, não, eu vou ficar em casa. A operação do erro vai chegar e destruir o teu lar. A operação do erro vai destruir a tua casa. Cuidado. Busque viver toda a palavra com ânimo ou sem ânimo. Busque viver toda a palavra. Deus não quer, Deus quer sim, mas nós não conseguimos ser perfeitos. Inclusive nem é o objetivo para que nós sejamos perfeitos, mas que a palavra, nós sejamos perfeitos na palavra. Nosso desejo é sempre acertar, sempre nunca nos conformar. É isso que Deus quer de nós. Apenas isso. Não se conformeis com o mundo, nem com o que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está dele. Deus quer que nós não venhamos no aperto olhar para o mundo, as coisas estão difíceis. Não. Deus quer que na hora do aperto a gente dobre o joelho, e ainda que com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós, para que o seu coração seja moldado em Deus, e você sabe como pedir, como orar a Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos aprender com aqueles que andaram com Deus. A sombra de Pedro curava. Hoje nem a nossa oração, nem a nossa mão segurando está curando. Precisamos buscar um pouco mais. Os dons eram manifestos, precisamos buscar um pouco mais. A palavra de Deus era vivida pelos cristãos que eram perseguidos, eram mortos e torturados. E nós? E nós? Que vergonha somos nós! Aqueles homens eram torturados, eram aprisionados, foram feitos tochas vivas. Historiadores dizem que pessoas gritavam, irmãos, pegando fogo, gritavam. Pessoas foram fendidas no meio. Mulheres grávidas eram abertas e colocavam gato, tiravam o bebê de qualquer jeito, cortava a barriga e costuravam com como que uma corda, um barbante grosso, e botavam um gato dentro, a pessoa rolava de dor e o gato azunhando a pessoa por dentro e ela morria com aquilo. Era isso que eles faziam. Matavam um cristão e o colocavam na arena, e matavam um cristão, e o sangue daquele cristão derramava, espairava sobre todos os outros, para ficar aquele cheiro de carne, e os leões vinham e devoravam, os outros riam, zombavam. Estes eram os cristãos. Como devemos nos envergonhar por ter perdido a vergonha? Como deveríamos chorar por aqueles que já deixaram de chorar? Como deveríamos entender que hoje temos liberdade. Você anda ali fora, você fala de Jesus, você fala do amor de Deus com toda a liberdade. No entanto, com a liberdade que temos, não fazemos. Pessoas saem e vão para um outro país, onde não pode falar do amor de Deus, eles falam e entregam a sua própria vida. Porque hoje temos liberdade de ouvir e aceitar. Em alguns lugares eles não têm essa liberdade, mas eles dão tudo. Há muitos anos atrás, se é verdade eu não sei, eu vi um testemunho, isso está em vídeo, o próprio contando. Ele tinha um fusquinha e foi atravessar, eu não lembro se era o Panamá, onde que era, e estava um carro cheio de Bíblia, eu não lembro agora o lugar, e não podia levar a Bíblia para esse lugar, eu não lembro qual era o país. Ele tinha um fusquinha, então ele botou na frente do carro, o fusquinha, encheu de Bíblia, aquela paralama na frente que o motor é atrás, encheu de Bíblia,
lá naquela tampinha lá de trás, onde fica o sonzinho ali, ele botou umas bíblias. E os guardas o pararam, em um dia de chuva, uma lama, e perguntaram: o que você tem aí? E ele ouviu uma voz dizendo: tomate. E ele disse: tomate. Ele apenas, quando falou tomate, como que a boca falasse tomate, ele falou tomate. E o homem disse: abra ali. E quando ele abriu, o homem, no caso o policial, olhou e disse: se eu fosse você, eu ia mais depressa, que esses tomates estão muito maduros, você vai chegar só amanhã e esses tomates vão apodrecer. Aquele homem viu tomates no lugar da Bíblia. Ande na palavra. E Deus guarda, irmãos. Deus guarda. Aqui no Brasil eu conheci, ele deve ter morrido. Quem já ouviu falar de um Jotinha, um pregador assembleiano, antigo, velhinho, tem 100 e poucos anos, já ouviu falar? Bom, eu ouvi alguns vídeos dele, velhinho, pregava na zona rural, tinha 100 e poucos anos. Ele fala, eu vi uma pregação dele falando assim: preletor, no nosso tempo não tinha isso. A pregação dele era tão simples. E ele falava: esses crentes de hoje. E ele começou, irmãos, a pregação dele foi só testemunho. Ele disse que um dia estava pregando na zona rural e pegou uma vara e foi empurrar numa espécie de uma tábua, né? Aquelas tábuas antigas que fica boiando. Ele disse: vou atravessar com a vara comprida. E ele disse que quando se deparou, estava em cima de um crocodilo. E o crocodilo levou ele até o outro lado. Irmãos, um senhor de idade, ele tinha 102 anos nessa pregação. 102, bem velhinho, cabeça bem branquinha. E ele chorava, falava: mas Deus guarda, irmão, faça a obra. Ele falava: faça a obra. Nós perdemos isso, igreja. Se você não entender que nós perdemos uma base, nós não fazemos a obra. Nós paramos. Nós nos modernizamos. Nós deixamos. Algo está errado. Essas coisas deveriam acontecer conosco. Deveríamos ir atrás das almas. Mas não fazemos mais nada para o reino. Estamos tão mal acostumados a estar aqui. Como Abraão achava que estava andando no caminho, mas estava parado, sentado. Precisamos ir à frente. Eu quero encerrar aqui dizendo: o cristão precisa andar em toda a palavra. Jesus disse: ide de 2 em 2. Eis que eu vos dou o poder para curar os enfermos, expulsar os demônios. Se pisar na serpente, ela não vai te fazer mal. Se beber água mortífera, não vai te causar dano algum. Mas quando chegar numa casa, abençoe os que lá estão. Amém. Se as pessoas não quiserem ouvir, bate os pés, não ande nem com a poeira daquela casa. Mas procure primeiro o enfermo que lá está. Jesus ensinou todo o quadro. Entrou, louvou a Deus. Tem algum doente aqui? Ore. Não é seu. Eu orei, mas Deus não está curando. Não é problema seu. Se foi curado ou não é problema seu. Seu problema é viver a palavra. Orou, é Deus que cura, não é você. O dom se manifesta nisso. Certa feita eu estava em São Benedito pregando, fizeram um palco pregando, não sei se os irmãos foram nesse dia, alguém, e botaram um cadeirante lá. Eu quase morri de orar pelo cadeirante. Eu orei 2, 3 vezes, mas eu não estava nem aí. Eu orei por aquela pessoa, não funcionou. Orei de novo, na terceira vez não funcionou. Eu estava com fé que a pessoa ia levantar. Amém. Orei. O que eu podia fazer, eu fiz. Amém. Glória a Deus. Às vezes, pessoas estão com a vida destruída. E às vezes você sai da sua casa, vai na casa de alguém, dá uma palavra, aquela pessoa estava precisando ouvir aquilo que você falou. Deus queria usar você. Quando nós começamos a entender o mistério de Deus, irmãos, para salvar, para curar,
você vai entender que você tem que ser a mão de Deus. Amém. Ah, pastor, mas eu sou mulher. E o que tem se você é mulher? Você não tem nenhuma irmã, não, para você falar ali, uma. Aí às vezes você não fala, é mulher como se fosse justificativo, tanta mulher que você conhece também. Fosse por isso que você já ganhava, você mesmo ganhava um monte de outras mulheres. Mas não é isso também. O problema é que nós estamos parados. Nós paramos. Espero que nós venhamos ter essa reflexão. Glória a Deus. Venhamos refletir. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Glória a Deus. Eu peço o Senhor Deus. Eu peço o Senhor graça, misericórdia. Perdoe, Deus, todos os teus servos e servas, todas as atitudes erradas. Pedimos perdão mais uma vez, Pai, para aqueles ou nós que temos falhado ou pecado, Deus, feito algo que possa ter desagradado, até mesmo aquilo que esteja oculto aos teus olhos, aos nossos olhos, Pai, mas não aos teus. Que esteja oculto aos nossos olhos, aquilo que fazemos, pensamos ou falamos, mas nem imaginamos que abate, que nos distancia do Senhor. Pai, queremos buscar a Tua presença. Queremos, Deus, que o Senhor nos prepare para a Tua vinda, Deus, porque perto estamos da Tua vinda. Senhor, prepara aqueles que necessitam ainda ser preparados. Dê ânimo para cada um de nós, Pai. Salva-nos, porque todos nós somos carecedores de Ti. Todos nós temos pecado, Deus, constantemente. Mas nós não queremos o mundo e nem o que no mundo há. Queremos a Tua palavra, Senhor. Abençoe o Teu povo e repreenda todo o mal. No nome do Senhor Jesus. Amém.